Bom dia a todos, que a paz de Cristo continue reinando em nossos corações, amém? É uma satisfação, né, poder estar mais uma vez aqui com os irmãos. Gratidão a Deus pelo cuidado e pela boa mão dele sobre nós. Obrigado, irmão Adilson. Realmente, ontem foi um dia muito bom estar ali, né, comemorando o Dia das Crianças e participando daquele momento ali com os irmãos, todos que puderam ir, muito agradável, né? Vamos estar sempre lembrando de orar pelas nossas crianças, investir tempo, dedicar realmente nossa atenção a esses pequenos que precisam da instrução, né? De maneira que a gente possa realmente cumprir aquilo que a Bíblia diz, ensinar o caminho que deve seguir, criando na disciplina e admoestação do Senhor. É o que diz a palavra de Deus para os pequeninos. Então vamos ter essa atenção todo o tempo, né? Não só nesse dia que a gente faz menção de comemorar o Dia das Crianças, mas realmente dispensar essa atenção diária. Meus irmãos, vamos estudar um pouquinho lá no livro de Efésios. Peço que abram suas Bíblias, Efésios capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 17 até o verso 24. Efésios 3, ou melhor, Efésios 4, de 17 a 24. Efésios 4, de 17 a 24. Agradecemos às pessoas que nos acompanham através da transmissão, que Deus esteja abençoando ricamente a vida de cada um de vocês. Efésios 4, 17 a 24. Diz assim o texto sagrado: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Oremos mais uma vez. Senhor, nós mais uma vez queremos expressar, ó Deus, a alegria que há em nossos corações por ter o Senhor mesmo nos impulsionado para estar aqui nesta manhã, no intuito de aprender mais de Ti, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela escola bíblica, onde aprendemos a suficiência da cruz de Cristo. E agora, Senhor, rogamos ainda que o Senhor permaneça falando aos nossos corações através da Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós declaramos que realmente dependemos total e exclusivamente de Ti. Por isso, ilumina as nossas mentes, abre os nossos corações para receber a Tua instrução, Senhor, o Teu ensinamento, de maneira a vivermos por Ele,
para agradar somente ao Senhor e não a nós mesmos. Nos abençoa, nos usa como te apraz, para a glória do teu nome somente. É o que oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse texto, com certeza, é bem conhecido dos irmãos, quando Paulo escreve aos Efésios, nesta oportunidade, falando a respeito da oposição, poderíamos dizer assim, que existe entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, da oposição daquilo que podemos chamar de santidade cristã, quanto ao comportamento desregrado daquelas pessoas que não servem a Deus. Então ele vem e, de forma exortativa, chama a atenção dos seus ouvintes e apela para que eles abandonem de uma vez por todas ou completamente o seu estilo de vida antigo, o estilo anterior de vida que eles tinham, e agora passem então a seguir um novo e vivo caminho de santidade, que a gente chama de vida cristã. Aqui resume o que ele considera como as características essenciais daquilo que é uma vida longe de Deus, uma vida pagã, uma vida sem compromisso com o Senhor. Os pagãos, eles se ocupam de coisas, como diz o texto, vazias e sem nenhuma importância. Ele tem suas mentes obscurecidas pela ignorância, como a gente viu de uma forma bem clara no texto, né? Verso 18, ele diz: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então, é um chamamento, podemos dizer assim, do próprio apóstolo Paulo, para aqueles cristãos, no sentido de que, se vocês atentarem para o comportamento do mundo, ou das pessoas que cercam a vocês, vocês serão induzidos, em algum momento, a querer imitá-los. Mas, ele continua falando a respeito do comportamento desses indivíduos, e mais à frente ele diz: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Não foi esse o ensinamento que vocês receberam a partir do momento que suas mentes foram esclarecidas, que os seus olhos foram abertos para a verdade. Vocês não aprenderam assim de Cristo. Vocês aprenderam, na verdade, o contrário a isso. E aqui ele chama, a atenção para um termo muito vívido e chamativo: seus corações estão petrificados. Essa seria a melhor tradução para essa palavra, que ele traduz aqui como aqueles que estão de dureza de coração, corações petrificados. A palavra que Paulo usa aqui, meus irmãos, para petrificação dos corações, é uma palavra grega que tem um sentido terrível. É uma palavra grega chamada poroses, que vem de poros, e que originalmente tinha, ou era designado, para uma pedra mais dura do que o mármore. Imagine aí, se a gente já acha o mármore rígido, imagine algo mais rígido que o mármore. E essa mesma intenção que o apóstolo Paulo escreve. Essa mesma expressão chegou a ter certas aplicações médicas. Era aplicada para o endurecimento das articulações, que paralisa inteiramente os movimentos do corpo. E também era usado para o calo ósseo. Os irmãos com certeza já ouviram falar que o calo ósseo, ele é mais rígido, mais duro do que o próprio osso. O esporão, mas não está ali lembrando.
Então, finalmente aqui, o que o apóstolo tem a nos trazer, a nos transmitir a respeito desse termo, é a perda de toda capacidade sensitiva, todo e qualquer sentimento, né, foi perdido. Ele descreve algo tão endurecido e petrificado que não tem mais a capacidade de sentir. E é essa a expressão que o apóstolo quer nos trazer. Paulo diz que a vida dos pagãos é semelhante a isso. É uma vida tão endurecida que perdeu toda a capacidade de sentimento. E o que ele quer dizer, de uma forma bem clara, é que o horrível do pecado é o seu efeito petrificador. O pior do pecado é isso. Causa uma insensibilidade tão grande com a prática do pecado, que o seu coração é endurecido como se de pedra fosse, e você perde todo e qualquer sentimento. E aí imagine como é que se comporta um indivíduo desse. E ele vai citar, né, o que é que vem como consequência de um coração petrificado. O que é que vem como consequência daquele que vive na prática do pecado e se tornou agora totalmente insensível, não tem mais nenhum tipo de remorso ou sentimento desagradável em decorrência dos seus erros, dos seus pecados que o afastam de Deus. O processo do pecado pode se discernir, né, muito bem. Ninguém faz-se um grande pecador num só momento. Em princípio, se olha o pecado com temor e horror, isso é natural, né? No princípio, quando se peca, o coração é invadido por remorso e pesar, mas quando se continua pecando, chega um momento em que se parece ter perdido toda a sensibilidade. Pode-se cometer as coisas mais vergonhosas sem o mínimo remorso, e é por isso que ele diz, olha, os quais, verso 19, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Paulo, ele enuncia aqui a grande acusação de que a vida pagã, petrificada por causa do pecado, de tal forma que a consciência do homem acaba não tendo nenhum tipo mais de sentimento contrário, de remorso ou de tristeza. Mas Paulo usa também outros dois termos gregos aqui, também terríveis, para descrever a vida no paganismo. Os pagãos, eles se entregam a cometer com prazer, com avidez, toda classe de impureza, e agem dessa maneira tão somente por lascívia, por desejo de pecar. O outro termo que ele usa lá no grego original é aselgeia, que equivale a esta última expressão. Homens do passado, como Platão, definiram essa palavra como impudicícia, ou, traduzindo, né, disponibilidade para qualquer prazer. Segundo Basílio, é uma disposição da alma incapaz de aguentar o rigor da disciplina. Mas a grande característica desta palavrinha alcegeia é o homem mau, originalmente, tenta ocultar o seu pecado. Mas aquele que tem essa palavra incrustada no coração, em sua alma, ele não tem mais vergonha, ele perdeu qualquer tipo de pudor que poderia existir, qualquer tipo de cuidado em tentar esconder os seus atos, muito menos preocupação com a opinião dos outros, quanto àqueles erros que ele comete ou aquilo que ele pratica. Ele não tem qualquer compromisso, então,
com a decência. Ele não se importa mais com isso. É literalmente aquela expressão que nós conhecemos, que um abismo chama outro abismo, que um erro leva a um erro maior, que cada vez mais a pessoa se aprofunda, né, no fundo do poço e cava um pouco mais, porque ele não está mais satisfeito aonde ele está. Então, o único interesse desse indivíduo passa a ser tão somente satisfazer os seus desejos, independente das consequências. Muitos têm a suficiente decência de tentar ocupar os seus pecados. O homem que vive, baseado nessa palavra que Paulo diz, ele não se interessa por quem é espectador de sua vergonha, a fim de obter tão somente a satisfação dos seus desejos. O pecado pode dominar um homem de tal maneira que lhe faça perder então toda a decência e vergonha. E para quem Paulo escreve isso? Aos irmãos, aos Efésios. Para que, como diz no início, né, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não andem mais segundo o conceito e os ensinamentos deste mundo, porque nós fomos alcançados pela maravilhosa luz de Cristo Jesus, e nós temos agora a responsabilidade de repudiar, de rejeitar, de ir de encontro àquilo que afronta o nosso Deus. A partir do momento que conhecemos a verdade, nós somos obrigados a viver na verdade, a seguir aquilo que Cristo nos ensinou. Então é por isso que Paulo chama a atenção dos irmãos, mostrando esta oposição da santidade cristã, né, em contraposição ao pensamento dos gentios, daqueles que não têm temor a Deus. E ele chega a ser de tal ponto iludido ou petrificado por causa do pecado, que a gente poderia comparar a uma pessoa que se droga, aquela pessoa viciada em drogas. Ele chega a tal ponto, a um estado tal, que ele não tem mais vergonha nenhuma, e abertamente ele se rebaixa, se humilha, tão somente para satisfazer o seu desejo, né, o seu vício. Isso é o que acontece com aquele que vive na prática do pecado. Um homem pode chegar a ser tão escravo do álcool, que não lhe interessa quem o vê bêbado, contanto que ele se satisfaça o seu desejo. Alguém pode se deixar dominar tanto pelos desejos sexuais, que não se inquieta com quem se observe. No teor da vida cristã, nós precisamos estar atentos a isso, a esse comportamento pagão, para que, como sábios, observemos os erros dos outros e não pratiquemos, e também também que haja instrução da nossa parte para com essas pessoas, no sentido de mostrar para eles que estão afastados de Deus e vivem tão somente na prática do pecado e distantes da graça de Deus, e que carecem conhecer a Deus com intimidade, se arrepender dos seus pecados e se entregar completamente ao Senhor. Há também na vida pagã o momento em que o pecado chega a dominar tanto que se perde o sentido natural de vergonha, e o homem deixa de ser um homem normal para se rebaixar a uma condição de uma besta selvagem, um animal irracional. O homem sem Cristo, é isso que Paulo está dizendo aqui, realiza tudo isso por insaciável desejo de satisfazer as suas vontades ou o seu prazer. É por isso que ele usa essas expressões aqui, né?
alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela petrificação do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, sem nenhum tipo de sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez, para com toda a energia, cometerem toda sorte de impureza. Mas a terceira palavra que Paulo usa aqui é pleonexia. É um outro termo terrível que no grego vem nos dar a ideia de desejo arrogante, detestável amor de possuir alguma coisa. É o desejo ilícito de possuir o que pertence ao outro. Olha que ponto o indivíduo chega, né? Aquele que não tem o Senhor na sua vida. Pleonexia, meus irmãos, é o desejo irresistível de ter aquilo ao qual não temos direito algum de ter. Pode se tornar um roubo de coisas materiais, pode passar por cima dos outros para que seu próprio pensamento seja imposto, a sua vontade seja imposta, ou até mesmo pecado sexual. É o espírito do homem que não se importa com quem fere ou que método usa para se obter os seus desejos. No mundo pagão, o homem sem Cristo, Paulo observa, ele tem 3 coisas terríveis aplicadas no seu comportamento diário. Ele via os corações dos homens tão petrificados que eles não tinham consciência da sua situação de pecado. Eles estavam tão dominados pelo pecado que tinham perdido toda a vergonha e a decência, e estavam tão entregues aos seus desejos que já não se preocupavam com as pessoas ofendidas ou com a inocência destruída, contanto que conseguissem se satisfazer os seus desejos carnais. Os pecados do mundo sem Cristo de hoje não é diferente. Hoje em dia são exatamente os mesmos. Nós os vemos aí, por toda parte, andando, passeando, de forma às vezes até imponente, pelas ruas de qualquer grande cidade. Paulo alerta de forma urgente a todos aqueles que ouvem essa sua palavra, e o que é aplicado de uma forma muito vívida para nós, a apagar completamente esse tipo de vida, a deixar completamente esse tipo de comportamento de lado. Ele declara: olha, despojem-se da vossa vida passada, de maneira que assim como vocês se despojam de um vestido velho, vistam-se de uma maneira nova, despojem-se de seus pecados e vistam-se da justiça e santidade que Deus lhes dá. Ele diz: olha, mas não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos revistais no espírito do vosso entendimento, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Sabe por que Paulo se dirige dessa maneira? Porque ele sabia que sempre existirá, como Cristo falou, no meio do trigo, joio. Porque ele sabia que esse joio poderia, de alguma maneira, com o seu comportamento, influenciar o trigo.
E é por isso que ele cita, olha, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. E isso era demonstrado como, meus irmãos? Através do comportamento, da vida cristã ilibada. Ele cita todos esses tipos todo esse comportamento incorreto, indecente, imoral, para que as pessoas entendam, olha, vocês precisam abandonar, e isso precisa ser para vocês, todas as vezes que vocês avistarem, vergonhoso, desprezível e jogado de lado, para que vocês tenham uma vida que possam testificar e testemunhar a respeito do que Deus fez na vida de vocês. Com isso vocês terão a capacidade, e aí ele diz no verso 23, de vos renovar no espírito do vosso entendimento, crescer em graça e conhecimento diante de Deus, e vos revestir do novo homem segundo Deus, em justiça e retidão procedentes de Deus. São poucas as passagens que mostram assim a terrível aparência do pecado e que insistem com uma maior firmeza a que abandonemos a vida do mundo para seguir o caminho de Deus. Mas Paulo sente a necessidade disso, porque ele entendia que ele escrevia ou que ele transmitia esse conhecimento para pessoas como eu e você, que ainda estando nessa natureza natural e pecaminosa, podemos incorrer em erros e em pecados que afrontam o nosso Deus. E é por isso que ele chama a atenção dos seus ouvintes, consequentemente isso também se aplica a nós, no sentido de que tudo aquilo que nos foi ensinado, que foi passado de geração em geração, que foi nos transmitido pelos nossos pais, de comportamento que até então entendíamos ser corretos, precisamos deixar de lado para seguir o ensinamento e os preceitos do nosso Deus, porque assim teremos vida, porque assim seremos revestidos e renovados na presença do nosso Deus, de maneira a ter uma conduta, um comportamento que gere frutos dignos de arrependimento, como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pelos frutos nós conhecemos que tipo de árvores são, e isso precisa ser todo o tempo questionado em nós. Que tipo de fruto eu tenho gerado? Que tipo de comportamento eu tenho tido? Eu tenho exemplificado realmente que fui transformado, que sou novo homem, nova criatura em Cristo Jesus? Ou, pelo contrário, o meu comportamento, as minhas atitudes demonstram que eu continuo vivendo em ignorância, obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus, com o meu coração endurecido? Esse é um questionamento que precisa ser feito em todo o tempo por nós, meus irmãos, de maneira a estarmos alertas e avaliando a nós mesmos. Toda vez que nós vamos celebrar a ceia, nós lemos o texto de 1 Coríntios 11, e lá no finalzinho, daquele texto diz que, portanto, avalie o homem a si mesmo, porque se nós avaliássemos a nós mesmos, nós não seríamos avaliados pelos outros. Então há necessidade de nos avaliarmos todos os dias, há necessidade de sermos exortados todos os dias, para que tenhamos cada vez mais o desejo de andar segundo a Escritura Sagrada, andar segundo os preceitos e ensinamentos do nosso Deus. Amém? Que possamos, com a graça de Deus, nos renovar no espírito do vosso entendimento
e ser revestidos desse novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes tão somente da verdade. Se a verdade, ela nos libertou, se ela está enraizada em nossos corações, nós viveremos de acordo à verdade. Porque do que está cheio o nosso coração, fala a nossa boca. Nós transbordamos aquilo que nós estamos cheios. Então, por isso, a necessidade de estarmos cheios da graça, do conhecimento do nosso Deus. Oremos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Mais uma vez te agradecemos por tudo quanto foi realizado nesta manhã, Senhor, onde podemos engrandecer, louvar, bendizer o Teu nome e também aprender mais de Ti, Senhor, através da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra é viva, Senhor, e ela fala certamente aos nossos corações. Nos dê a capacidade, ó Deus, vinda do Teu Espírito Santo, de aplicá-lo, ó Deus, dia após dia no nosso viver diário, para não pecarmos contra Ti, Senhor, para rejeitarmos, ó Deus, os nossos desejos e impulsos carnais e servirmos tão somente ao Senhor em novidade de vida, testificando, testemunhando e exemplificando, ó Deus, através do nosso comportamento, o que o Senhor pode fazer na vida de miseráveis homens pecadores como nós. Por isso, usa de misericórdia e de bondade para conosco, nos sustentando e nos fortalecendo, ó Deus, nesta jornada, para que possamos em tudo glorificar o Teu nome. É o que oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Oração silenciosa, estamos encerrados. Deus abençoe a todos, até a noite, se assim Deus nos permitir. Obrigado a você que nos acompanha pela transmissão. Deus abençoe a sua vida.